Bom, meninas, na preparação de pele, eu considero muito importante não só você escolher uma base bacana ou usar um primer legal. O interessante é você sempre cuidar da pele antes, sempre lavar, retirar a maquiagem. Eu costumo sempre fazer esfoliação no meu rosto para tirar as células mortas. Hidrato também, tá? Com creme. Primeiro você precisa saber qual é o seu tipo de pele e depois escolher o creme específico para você. O meu tipo de pele é mista, então eu uso o creme Nivea para todos os tipos de pele. Dá para usar sempre até quando ela tá mais sequinha, que é esse daqui. Eu gosto também de fazer esfoliação com esse creme da Neutrogena. Aí eu uso bastante ele. Bem bacana que ele tira células mortas, deixa a pele um pouco mais iluminada e fica mais saudável também a aparência da pele. Aí eu invisto num bom primer para fazer a maquiagem e numa base adequada. É interessante também você prestar bastante atenção na cor que você vai usar, porque às vezes no verão a gente fica diferente, a gente toma sol, fica mais bronzeado, então você tem que alterar a cor da base também. Eu sempre costumo usar a NC40 da MAC, mas agora como eu tomei um pouco de sol eu vou usar a 42. Vamos começar então pelo primer. O que eu uso é o da Benefit, acho que a maioria de vocês já conhece. Eu adoro ele, eu já limpei a pele, tá, pessoal? Eu passei o meu demaquilante da Nivea também, eu gosto dele porque ele não deixa a pele oleosa, porque tem muitos demaquilantes bifásicos que deixam, e ele é bem fácil de retirar a maquiagem, as impurezas, então eu gosto bastante de usar ele. Primeiro passar o primer, eu aplico com a mão mesmo, porque como ele fica transparente, se você aplicar com o pincel, você acaba não conseguindo ver exatamente onde você já passou. É legal usar primer porque, além dele fixar mais a maquiagem, ele tampa os poros abertos que a gente tem e deixa aquele efeito porcelana na pele, então fica bem bacana. Eu tenho essa região T do meu rosto mais oleosa, portanto, os poros aqui são mais abertos. Eu passo um pouco mais aqui. E no resto do rosto, eu passo mais espalhadinho mesmo, não preciso aplicar tanto. Agora, quem tem bastante poro aberto, aí investe mais, tá? Passa um pouquinho mais. Ah, eu não tenho muito poro aberto. Daí você pode até passar um pouco menos. Mas é bom passar para a durabilidade da base. Pronto. É bem rapidinho para passar. Tá vendo? Ele não é muito visível. Em seguida, a gente vai passar o corretivo. Eu já coloquei cílios postiço e também já passei delineador. Além disso, eu gosto de preencher minha sobrancelha antes de passar a base, porque eu contorno ela com corretivo. Eu até publiquei um vídeo esses dias no meu Instagram e na minha fanpage, como eu faço. E então eu gosto de fazer isso antes da base, porque como é que a gente vai fazer o olho depois e passar a base por cima? Não tem como, então a gente tem que fazer isso primeiro. Então, vamos lá. Passar o corretivo. O meu corretivo, pessoal, é o D5 da Kryolan, tá? No inverno, quando eu não tô tão bronzeada, eu uso o D4 até o D3, tá? Eu vou aplicar com o pincel E60 da Sigma, tá? E a gente vai aplicar aqui abaixo, na olheira. Eu sempre faço, quando eu vou me maquiar, eu sempre faço os olhos primeiro. Como esse vídeo é para explicar o modo de preparo da pele, eu tô fazendo antes, eu só deixei o delineador mesmo. Porém, se eu fosse fazer uma maquiagem completa, eu ia começar pelos olhos, porque eu acho que daí não corre o risco da pele ficar manchada. Os dois lados. O pessoal sempre me pergunta se eu uso corretivo colorido. Eu uso só quando eu vou maquiar alguém que tem aquela olheira mais esverdeada ou avermelhada, ou até mesmo aquela olheira bem escura. Mas a Kryolan, ela tem um efeito bem bacana, ela cobre bem, então às vezes nem é necessário você usar um corretivo colorido, só o tom da pele da pessoa já cobre, já deixa uniforme. Então a gente passou na olheira.
Aí se você tiver mancha na pele, espinha, você aproveita esse momento para cobrir com o corretivo. Eu não tenho mancha de espinha, né? Mas eu tenho algumas manchinhas no rosto, em cima da boca, e eu gosto de tampar. Eu tampo agora antes de passar a base, tá? Às vezes sai alguma espinha, daí a gente tampa na hora também. Pronto. Vamos passar a base. Vou mostrar pra vocês. Eu uso a, como eu comentei no início do vídeo, a 42, tá? É a NC Studio Fix da MAC. Eu coloco ela nessa plaquinha de metal porque eu acho mais fácil a aplicação depois para pegar com o pincel. O pincel que eu faço a primeira aplicação é o F60 da Sigma. A gente vai aplicar bem rapidinho para a base não secar. Às vezes demora muito para passar, ela vai secando, pode manchar. Então aplica bem rápido. Embaixo do olho a gente dá essas batidinhas assim, para não tirar a cobertura do corretivo, tá bom? Outra coisa que eu sempre comento, somente quando eu dou alguns cursos de automaquiagem, é sempre interessante você estar com a pele hidratada. Porque se você tá com a pele bem ressecada e passa base, passa pó, acaba ficando tudo rachadinho, vai craquelando a pele e não fica um efeito legal. Então se você sabe que você vai maquiar, experimenta passar um creme hidratante de rosto, tá? Específico pro rosto. Uma meia hora antes, assim, para pelo menos a pele ficar um pouco mais hidratada e não ficar com esse efeito craquelado no rosto. É legal também você prestar atenção, porque assim, normalmente o nosso rosto é sempre mais claro que o corpo, porque a gente protege mais o sol. Então, eu pelo menos sempre analiso o tom que tá o meu corpo para escolher o meu tom de base. Eu gosto de deixar uniforme. Às vezes você olha só pro teu rosto para aplicar a base, na hora que você sair numa fotografia vai ficar com o rosto muito claro. Principalmente com flash. Então analisa e tenta escolher a base experimentando ela no pescoço, tá? Mais próximo do corpo para você conseguir achar a cor certa. Cuidado com a sobrancelha, pessoal. Se ela já estiver definida, para quem não sabe, para quem não viu, né, o vídeo anterior que eu fiz e postei na minha página, eu faço a definição das sobrancelhas com sombra, tá? Marrom opaca. Eu uso a Black Door da paleta Smoked da Urban Decay. E eu contorno com o mesmo corretivo que eu usei para fazer a cobertura das olheiras. No meu caso, o D5 da Kryolan. E aí a gente tem que tomar cuidado para não estragar o contorno com o pincel da base. Então beleza, a gente espalhou. Espalha dentro do cabelo para não ficar aquela marcação, que o couro cabeludo sempre é um pouco mais claro. Eu vou descer a base um pouco no meu pescoço, mas não com esse pincel, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento da pele. Bem conhecido de vocês, o F80 da Sigma, tá? Esse kabuki, ele é achatadinho aqui. Tem muita gente que usa ele fazendo movimentos circulares ou esfregando assim. Eu gosto de fazer a aplicação com o pincel F60 da Sigma e usar esse daqui para fazer o acabamento. Então eu coloco um pouquinho da base nele. Em vez de fazer movimentos circulares, eu dou batidinhas no rosto todo. Isso ajuda a base a penetrar melhor no poro, tira a marcação que o pincel deixa quando você esfrega para espalhar e matifica também, tira a oleosidade da base.
E é com esse pincel que eu desço a base no pescoço, só com excesso também, eu não passo muito não. Não precisa ser muito fraquinho não, tá, gente? Tem que bater um pouquinho forte pra não ficar marcado e entrar bem. Aí com o excesso que fica no pincel, eu desço no pescoço. Pra uniformizar, porque o rosto e o pescoço são sempre mais claros. Aí aqui você não precisa fazer batidinha não, aí aqui pode espalhar mesmo. Não tem muita cerimônia. Cuidado não deixar excesso de base corretivo embaixo do olho, porque acumula, tá? Fica marcado. Em seguida, a gente vai fazer o contorno. Muitas pessoas que fazem contorno com base líquida ou com o próprio corretivo mesmo. Eu sou adepta de um efeito mais natural, eu gosto de fazer com pó ou com blush opaco, mais clarinho. Eu uso sempre, pelo menos em mim, né, sempre que eu vou fazer, eu uso esse blush aqui da MAC, tá? É o Harmony. E eu faço o contorno do nariz e do rosto com ele. Pra afinar, eu gosto de afinar um pouquinho meu nariz. O pincel que eu uso é da Sigma também. É o E60, tá? Ele é achatadinho. Mas ele tem a cerda fofa, assim, não é aquela cerda dura, não. A gente aplica um pouquinho assim, ó. Pouquinho, tá? Não precisa colocar muito. E a gente vai afinar aqui. Vem aqui, rente a sobrancelha. E desce num traço reto, tá? Cuidado você não fazer na diagonal, um triângulo, porque daí você vai deixar o nariz mais largo. E também tem que fazer certinho, porque se ficar torto, você vai deixar seu nariz torto. A gente vai tirar esse excesso, né? Ninguém vai sair assim, essa marcação. Toma cuidado, gente, é sempre interessante se maquiar em ambiente com luz, tá? Pra você conseguir visualizar bem isso. Às vezes, se tiver com a luz baixa, você não consegue notar. Faz embaixo também para o nariz não ficar com aquela pontinha para baixo. Assim ele fica mais arrebitadinho, tá? Essa é a primeira marcação, eu vou deixar assim, depois a gente esfuma, eu vou terminar de marcar o rosto. Pra fazer as marcações na bochecha, eu uso esse pincel que muita gente usa para esfumar o olho. Eu uso ele para fazer marcação. Ele é o E40 da Sigma também. O mesmo blush. A gente vai fazer a lateral. A marcação que eu sempre costumo usar, que praticamente é igual para todo mundo. O centro da orelha em direção à linha da boca. Só que você não vai chegar até a boca, tá? Você vai colocar uns 2 dedinhos antes. Então a gente vai fazer essa linha aqui. Para quem é mais clarinha, esse blush serve também, mas você vai ter que usar ele numa quantidade menor, tá? Aplicando mais leve, aos poucos, para não ficar muito forte. Ó, fiz a marcação nessa lateral. Vamos fazer desse lado a mesma coisa, tá? Se baseia pelo meio da sua orelha em direção à linha da sua boca. Pode espalhar um pouquinho. A gente já esfuma isso, tá, pessoal?
Aí quem gosta e acha necessário, porque se incomoda um pouco, quiser diminuir a testa, a gente sempre passa aqui rente ao cabelo. Eu não vejo muita necessidade de escurecer meu maxilar e o queixo. Eu passo só um pouquinho aqui embaixo, bem pouco. Mas se você acha que você quer dar um aspecto menor pro queixo ou esconder um pouco para quem tem um maxilar mais largo, pode escurecer um pouquinho aqui, tá? Aí vai na necessidade de cada um. Quem tem um rosto muito fino, evita, senão você vai deixar o rosto mais fino ainda. Aí agora a gente vai esfumar, como eu comentei, né? Ninguém vai sair com essa marcação forte assim. O pincel que eu uso para esfumar é o F86 da Sigma. Ele tem essa pontinha, vocês conseguem perceber? E ajuda a esfumar. Eu ponho um pouquinho de base só nele, bem o excesso mesmo da minha base, tá? E aqui a gente vai espalhar também. É pra fazer um sombreado mais natural mesmo. E a mesma coisa no nariz. Eu gosto de usar ele porque como ele tem essa ponta, você consegue aproximar mais do nariz. Como eu comentei com vocês, eu faço a pele sempre depois de fazer o olho. Então, imagina, se meu olho já estiver pronto, com sombra, todo esfumado, a gente chegar com um pincel muito grosso ali perto vai estragar. Então, eu faço com esse daqui que a pontinha dele não encosta lá no canto interno do olho. Afinei o nariz. Aí agora a gente vai completar com blush e iluminador, tá? Eu uso em mim o Gold Deposit da MAC, tá? Ele é um bronzeador, na verdade. Eu não costumo usar, assim, pelo menos quando eu vou maquiar, em pessoas com a pele muito clarinha, tá? Eu costumo usar tons rosados, pêssego, mas em mim eu gosto bastante de usar o bronze. Ou então um tom de vinho, assim, mais fechado, eu acho bem bacana. Ó, em cima dessa linha que a gente fez, daqui pra cima, tá bom? Completando a maçã do rosto. Não pode fazer pra baixo da marcação, senão vai ser em vão. Então você passa aqui. Vou tirar o cabelo pra vocês verem melhor. Não comentei, o pincel é o F40. Ele veio na paleta Paris da Sigma. Se for do kit, para quem tem o kit da Sigma, ele também é o F40. Ele é assim com o cabinho um pouquinho maior, tá? Mas é a mesma coisa. Passa um pouquinho aqui. Eu não passo na lateral do nariz, tá? Eu passo só aqui em cima. Um pouco aqui. O iluminador, eu gosto muito de usar, faz pouco tempo que eu tô usando, mas eu gostei bastante do efeito dele, que eu acho ele bem discreto. Eu não gosto de iluminador muito prata ou muito chamativo. É o Sunbeam da Benefit, tá? Eu adorei usar ele porque ele tem um efeito bronzeado também, mas ele é bem suave. Ó, a gente aplica um pouquinho na lateral. Em vez de espalhar, esfregar, a gente dá batidinhas, tá? Deixa eu segurar meu cabelo pra vocês verem melhor. Quando eu não uso ele, eu costumo usar o Soft and Gentle da MAC, mas ele é mais rosadinho. Esse daqui, ele é mais douradinho. Estou preferindo usar ele. Eu desço um pouco em cima do blush para misturar, tá? E além de passar aqui, eu passo no centro do nariz. Olha com o dedo mesmo.
uma linha reta, tá? Pra você não desfazer a marcação. Pode espalhar um pouco do excesso pro centro da testa. Em outro lugar que eu sempre gosto de aplicar é em cima e embaixo do lábio. Eu preparo a minha pele dessa maneira e preparo nos meus clientes também, tá? Quando eu não uso o primer da Benefit, eu uso o da Smashbox, que é bem bom também. Eu adoro ele. Mas esse daqui, como ele sempre tá na minha necessaire, eu acabo usando mais esse daqui em mim. Bom, pessoal, deixa eu comentar com vocês. Eu usei em mim, tá? Eu sei que o pessoal vai querer saber. O cílios postiço é o da Cherry Blossom 82. A cola que eu gosto de usar é da Du, tá? Ela tem o tubinho escrito em vermelho. Essa daqui fica preta quando ela seca, ela tem secagem rápida, é ótima. E é bem difícil de sair, assim. Quando você puxa, sai com facilidade, mas no evento, quando você tá numa festa, às vezes você chega em casa, ele com certeza vai estar intacto ainda. Eu gosto de explicar pra vocês, eu não gosto muito de pó na minha pele, tá? Quando eu passo, porque eu tenho algum evento que eu vou ficar bastante tempo lá e eu sei que pode estar calor, eu passo pó translúcido. O que eu costumo usar é o TL1 da Kryolan. Ele é um pó bem fininho, bem leve, ele não pesa no rosto e ele não tem cor. E eu aplico ele por cima do blush mesmo, o pessoal sempre me pergunta, porque eu gosto de passar blush na base, porque ele fixa melhor e a durabilidade dele fica por mais tempo. Aí eu só espalho o pó por cima mesmo, tá bom? Quando eu não uso pó, eu espirro fixador. O fixador que eu uso é o da MAC, tem o Fix Mais, que você pode dar 3 borrifadinhas, já é o suficiente. E é isso basicamente que eu faço na minha pele. Eu vou passar um batom pra não ficar assim, sem nada, que é o que eu uso no dia a dia ou às vezes até à noite, quando eu faço um olho mais forte ou quando eu não quero pesar muito a cor do batom, porque às vezes a roupa tá muito chamativa. Eu uso o Blank da MAC, ele é um nude, bem discreto. Eu gosto bastante dele. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o modo de preparação que eu tenho e costumo fazer para pele. Quando eu fizer outros vídeos mostrando alguns estilos de maquiagem para olhos, se eu já tiver com a pele pronta, vocês não lembrarem, corre nesse vídeo para dar uma olhadinha como que eu faço, porque vai ser sempre assim. E quando eu mudar ou tiver alguma novidade, eu trago para vocês também. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tem que tomar cuidado com esses adstringentes. Tem que tomar cuidado com o removedor não consigo falar. Adstringente.